Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. E hoje temos um retorno importante e já saúdo o desembargador eleitoral Rafael Maffini, profissional de todos nós conhecidos e da comunidade jurídica do Estado, de modo que seu retorno a esta casa só engrandece ao Pleno e a todos nós. O desembargador Maffini vem em substituição ao desembargador Gerson Fischmann, que terminou o seu mandato na última sessão e que atualmente está em lista tríplice, concorrendo à possibilidade de retorno a esta casa, conforme nossa saudação e nossas manifestações de todos os colegas na última sessão. Então, desembargador Rafael Maffini, seja bem-vindo nesse retorno e bom trabalho junto conosco em prol da justiça eleitoral. Minha saudação ao desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, minha saudação ao nosso procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon, ao doutor Rogério Vargas, secretário da sessão, em nome de quem saúdo a todos os servidores da Justiça e do Tribunal Eleitoral, e minha saudação também à nossa assistência. O primeiro processo da pauta, colegas, é um inquérito policial, relatoria do eminente desembargador Silvio Ronaldo de Moraes, e versa um inquérito que foi instaurado pela Polícia Federal de Jaguarão por requisição do juízo eleitoral da 92ª Zona Eleitoral, relativamente a atividades que foram objeto do inquérito de Sidnei Jesus Matos de Bretanha, atualmente vereador em Arroio Grande, e também Luiz Henrique Pereira da Silva, prefeito e candidato à reeleição. Eu passo, então, a palavra ao nosso eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon, para sua manifestação. Excelentíssimo desembargador, presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, uma saudação especial ao desembargador eleitoral Rafael Maffini, que hoje retorna à Corte, muito bem-vindo. Uma saudação ao doutor Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúde todos os servidores da Corte, uma saudação especial à nossa audiência. Esse inquérito policial tem objeto a apuração do crime do artigo 299 de corrupção eleitoral, atribuído em tese a Luiz Henrique Pereira da Silva, candidato a prefeito, reeleito, do município de Arroio Grande, eleições de 2016, e Sidnei Jesus Matos Bretanha, candidato a vereador, por quem, agindo em comunhão de esforços, teriam prometido vantagem econômica ao candidato David Moraes de Oliveira, em troca de apoio político e desistência de sua candidatura. Também foi objeto do inquérito um suposto crime de ameaça em relação a David, igualmente, para que ele desistisse da candidatura, e também um crime de corrupção eleitoral em relação a uma eleitora que teria recebido uma cesta básica e tal. Bom, inicialmente, em relação ao crime do artigo 299, da compra de votos, a jurisprudência do TSE, e inclusive também dessa Corte, a doutrina também no mesmo sentido, entendem que não há que se falar em corrupção eleitoral, compra de voto, na aplicação do artigo 299, quando nós estamos diante de mero pedido de apoio político, né? Porque o tipo legal ele é expresso, ele fala na questão da obtenção ou dar para obtenção de voto, ou para o eleitor quando pede alguma benesse para dar o voto, né? Então está relacionado efetivamente ao voto e não a apoio político. Então, em virtude da legalidade estrita que vigora no direito penal, né, não é possível se interpretar extensivamente, de forma ampliativa, esse
esse dispositivo para abarcar o apoio político. Diante disso, e nós assim citamos no nosso parecer um acordo do TRE, e depois agora para a sessão eu até tive cuidado de verificar como é que está a jurisprudência do TSE a respeito, e ela continua no mesmo sentido, né? Então tem julgados recentes, julgado agora de 2018, habeas corpus 060277537 lá do TSE, no mesmo sentido, né? Apoio político não importa no crime do artigo 299, importa em ilícito civil, eventualmente, um abuso do poder econômico, né? Mas não no crime. Então, por isso, pela tipicidade da conduta, em relação a essa oferta de algum benefício para Dave Moraes, em troca da desistência da sua candidatura, e oferecimento de apoio político a Luiz Henrique e Sidney Jesus, nós requeremos, né, o arquivamento para a tipicidade da conduta. Em relação ao crime de ameaça, que aqui estaria sendo objeto de decisão dessa corte em virtude de conexão, porque envolve essa mesma pessoa, né, o mesmo objetivo, só que a diferença é que aqui teria sido pressionado a desistir da sua candidatura, sob pena de não poder mais continuar dando aulas de artes marciais numa determinada academia, na qual trabalhava, né? E a suposta ameaça não se destinava à obtenção de sufrágio, por isso não se enquadrava no artigo 301 do Código Eleitoral, que é tentar obter o voto mediante algum tipo de coação, mas recaía no artigo 146 do Código Penal, seria o crime de ameaça. Contudo, não restou demonstrada a prática dessa conduta. O David, a suposta vítima, teve o cuidado de gravar as conversas, mas nenhuma das degravações constantes dos autos tem menção à suposta pressão que teria sofrido para renunciar à candidatura. Além disso, tem uma informação de que foram retirados tatames, um material lá que era utilizado, né, da academia onde ele trabalhava, estaria impedindo ele de trabalhar. Mas consta que referidos materiais encontravam cedidos àquela e pertenciam a Rafael Galo, que, ouvido, declarou que retirou-os da academia porque ele precisava vender esses materiais porque estava precisando de dinheiro, né? E depois, segundo consta também no inquérito, os referidos materiais acabaram sendo adquiridos de Rafael por Max Carriconde, conforme cópia de recibo que foi juntado, com intermediação de Ronaldo Cardoso e do próprio Dave. O próprio Dave intermediou essa negociação, para utilização no centro esportivo de Max, que foi a pessoa que adquiriu esses materiais, no qual o Dave, inclusive, passou a dar aula. Então, realmente se afasta completamente essa tese da existência de alguma ameaça, né? Então, não havendo prova ou mesmo indício de que tenha havido a ameaça, nós também requeremos o arquivamento no caso relacionado a esse crime. E, finalmente, haveria aqui também uma notícia, em virtude de um vídeo que foi gravado, né, em que teria havido entrega de uma cesta básica em troca de voto em favor de Luiz Henrique Pereira da Silva e também do Sidney, que era o candidato a vereador. O Luiz Henrique era candidato a prefeito e o Sidney era candidato a vereador, né? Importante salientar que esses mesmos fatos ensejaram a ação cível, né? E essa ação foi julgada improcedente no primeiro grau, tendo a sentença sido confirmada em grau de recurso. E o Tribunal Regional Eleitoral negou provimento ao recurso da agremiação por considerar precária a prova produzida naqueles autos para comprovar a alegada oferta a eleitores de cestas básicas em troca de votos. Naqueles autos, foi demonstrado que a pessoa que recebera o rancho era beneficiária de programa social da Prefeitura de Arroio Grande, teria dado ensejo à entrega da BNS. Nosso parecer é mais extenso do que isso, ainda tem mais detalhes, enfim, né? Mas acho que não é o caso de agora estender muito mais. No caso, entendemos também que não houve a prova do crime de compra de votos em relação a esses eleitores envolvendo essa questão do rancho, né? Então, nós requeremos o arquivamento do inquérito policial quanto à compra de apoio político pela tipicidade do fato, bem como o arquivamento em relação à ameaça para a obtenção de apoio político e a compra de votos da eleitora em virtude da ausência de comprovação, ameaça no primeiro caso e pedido de voto no segundo, dos fatos típicos. É isso, é o nosso requerimento. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, desembargador Vilarinho, eminente desembargadora Abreu Lima, nosso vice-presidente corregedor, doutor Thompson, doutor Gustavo, doutor Fraga, uma saudação especial de boas-vindas, nosso estimado desembargador Maffini. Um bom retorno, um bom trabalho conosco, seja bem-vindo, caro colega.
engrandece, como sempre, este tribunal também. Uma saudação ao doutor Fábio e ao doutor Rogério, cuja pessoa saúdo aos funcionários da casa, e uma saudação especial a todos aqueles que nos ouvem. Para evitar repetição desnecessária, eu vou me valer dos esclarecimentos já prestados pelo eminente procurador, doutor Fábio, porque a análise que procedo no voto coincide com as colocações por ele também trazidas, e eu antecipo que estou votando no mesmo sentido do eminente procurador eleitoral, porque a jurisprudência não aceita a configuração do crime de corrupção eleitoral em hipóteses nas quais a finalidade da vantagem é obter apoio político e não diretamente o voto, tal como nas circunstâncias fáticas extraídas dos autos, razões pelas quais eu estou, então, votando no sentido de arquivamento deste inquérito na mesma linha trazida pelo Procurador Regional Eleitoral. É como voto, eminente presidente. Muito bem. Desembargador eleitoral Rafael Maffini. Inicialmente, eu gostaria, senhor presidente, de saudar Vossa Excelência, também saudar nosso vice-presidente, a quem tive a honra de ser aluno na disciplina de processo civil, aos demais integrantes do pleno, ao doutor Fábio, ao doutor Rogério. É uma grande satisfação retornar aqui, cuja alegria só não é maior porque conhecedor do fato gerador que me traz a esse pleno, que é a circunstância de substituir o desembargador Gerson, que, como todos sabemos, torna minha tarefa herculeamente adversa e dificultada, tanto quanto é a tarefa de substituir o desembargador Silvio Moraes. Eu farei aqui da tribuna virtual, vamos dizer assim, da participação virtual do pleno, o melhor que estiver ao meu alcance. Especificamente quanto ao processo, senhor presidente, eu acompanho o voto de sua excelência, o desembargador Silvio. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, em seu nome eu saúdo toda essa coletividade, estendo ao doutor Fábio Venzon, ao doutor Rogério, aqueles que nos ouvem, e uma saudação especial ao colega desembargador Maffini. É uma honra tê-lo de volta aqui, e acho até que é um bom capricho dessa corte tê-lo como substituto. Vossa Excelência e o colega Miguel Ramos. Sempre um prazer trabalhar ao seu lado aí. Senhor presidente, eu acompanho na totalidade o voto do eminente relatório, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo os demais integrantes da corte, com uma saudação especial ao desembargador Maffini, que nos dá o prazer de estar de volta conosco. Pena que sob forma virtual, mas, se Deus quiser, em seguida estaremos convivendo fraternalmente sob forma presencial. Saúdo também o doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, o doutor Rogério Vargas, que secretaria essa sessão, os estimados servidores do Tribunal Gaúcho, o Tribunal Eleitoral Gaúcho, assim como aqueles que nos assistem, e me permitam uma saudação também especial ao desembargador Gerson Fischmann, que sei que está assistindo a esta sessão. No que atina ao voto, senhor presidente, estou acompanhando integralmente o eminente relator. Está sem microfone, presidente. Está sem som. Desculpa. Desembargador Thompson Flores, por gentileza. Senhor presidente, me associando aos cumprimentos já feitos pelos colegas que me antecederam, especialmente ao professor Maffini, é um prazer tê-lo aqui novamente. Eu acompanho, no que diz respeito ao processo, integralmente o voto do eminente relator. Muito bem. Desembargador Armínio. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, em nome de quem saúdo todos os colegas dessa corte, mas não posso deixar de fazer, quanto aos colegas de bancada, uma saudação especial ao desembargador Rafael Maffini. Pela referência feita, de que foi meu aluno, parece que eu sou muito velho. Não, mas eu comecei a dar aula muito moço, muito moço. Aí, com 14 anos, eu estava dando aula. E retificando uma injustiça histórica, desembargador Rafael, não fui eu quem o expulsou de aula, eu acho que foi a professora Eloá, né?
Eu não, comigo era trânsito livre, assim, aluno admirado. Né? Professor Eloni. Aluno admirado. E o desembargador Rafael é hoje, sem dúvida, se não o maior, dos nossos maiores administrativistas do Estado. E tem com isso uma responsabilidade imensa, né? Porque aqui nós tivemos, quem sabe, o nosso maior jurista dedicado à área administrativa, o professor Rui Cirne Lima. Então, é uma tradição que Vossa Excelência vem honrando e tem muita responsabilidade nisso. E saberá elevar mais ainda o nome daqueles que se preocupam com a área do direito administrativo no nosso Estado. Também quero fazer uma saudação especial ao desembargador Gerson, que está aqui, que hoje está nos vendo e ouvindo, e dar-lhe um grande abraço e esperando o seu brevíssimo retorno aqui para enriquecer essas sessões. Que, aliás, os componentes oriundos da advocacia nesse Tribunal Regional Eleitoral têm uma notável tradição de qualidade jurídica, profissional, pessoal e, embora implícito, humano. E os dois que estão hoje aqui, o desembargador Silva e o desembargador Mafini, seguem nessa cena, assim como o desembargador Gerson, que nos ouve e vê, e o desembargador Miguel, que particularmente não conheço. Presidente, indo logo, de acordo com o eminente relator. Muito bem. Então, proclamando o resultado, determinaram o arquivamento do inquérito à unanimidade. Próximo processo da pauta é uma prestação de contas de candidato a deputado estadual, Márcio Geraldo dos Santos, e a relatoria é do eminente desembargador Rafael Mafini, que hoje retorna e já relatando um processo, de modo que passo a palavra ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio, para seu parecer. Senhor presidente, renovando as saudações, trata-se de pedido de regularização das contas de campanha das eleições de 2014, feito por Márcio Geraldo dos Santos, contas que foram julgadas como não prestadas nos autos do processo eleitoral 1626, de 75. E a questão aqui é que, conforme informado pela unidade técnica, no ID 5219883, observou-se a impossibilidade técnica de recepção desse pedido de regularização, visto que o candidato não entregou no protocolo do tribunal a mídia digital para certificar a entrega eletrônica. E isso acarreta uma série de consequências que a unidade técnica traz. São diversas alíneas ali, né? Mas, enfim, só para exemplificar, menciono que impossibilita a divulgação dos dados no sítio da Justiça Eleitoral, impossibilita o cruzamento de dados entre a prestação de contas em exame e as demais, está chamando de prestação de contas, e as demais prestações de contas de outros candidatos, impossibilita a verificação do limite de 50% do patrimônio informado da Receita Federal. Enfim, tem outras situações que o fato de não se entregar essa mídia da forma como previsto no artigo 42 da resolução, impossibilita efetivamente que se possa entender pela regularização. E eu saliento que no ID 5340083 houve decisão do relator determinando a intimação do candidato para apresentar as contas na forma do artigo 42. Intimado do candidato, ele nada fez. Então, diante disso, o nosso parecer é pelo indeferimento do pedido de regularização das contas, sem prejuízo de que seja feito o pedido posteriormente. Vou parecer. Desembargador Mafini, por gentileza. Pois não. Senhor presidente, encaminhamento de voto que trago ao pleno aqui, a Vossas Excelências, é no sentido de, acatando a promoção ministerial, extinguir o feito sem resolução de mérito, ou seja, diante da impossibilidade técnica de realização de eventual regularização nas contas não prestadas e, a propósito ainda daquilo que vem a ser o fato de que nos autos houve intimação específica para que houvesse a juntada da mídia, o que não foi cumprido. Então, Excelências, é nesse sentido.
Eu só me permito um brevíssimo destaque, que me parece que é alinhado ao que essa corte vem deliberando, vem decidindo nos últimos tempos, é a elevação da importância do procedimento de prestação de contas diante da forma pela qual as eleições são hoje custeadas, né, que determina ainda mais a atenção de todos nós nesses aspectos que talvez a um olhar precipitado pudesse ser interpretado como formalismo exacerbado, na verdade, uma decorrência lógica do ônus de se candidatar. Então, com esses brevíssimos comentários, senhor presidente, eu encaminho o voto no sentido da extinção do processo de regularização sem apreciação meritória. Desembargador Fraga. Senhor presidente, renovando a saudação, e aqui houve um ato falho, omissivo muito grande da minha parte, não saudar o colega Gerson, né, que nos assiste à distância. Caro colega Gerson, um abraço aí, desculpa pela omissão aqui. Senhor presidente, eu acompanho na totalidade o voto do eminente relator. Desembargador Gustavo Diefenteller. Eminente presidente, renovadas as saudações, acompanho o relator. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, também quero fazer o meu meia-culpa aqui, quero dirigir um especial cumprimento ao nosso desembargador Gerson, foi uma falha minha também, e no que diz respeito ao voto, acompanho integralmente o relator. Desembargador Armínio. Senhor presidente, já que temos tantas falhas, eu também falhei, não saudei o doutor Fábio Venzon, nem o nosso doutor Rogério Vargas e os funcionários desta casa, né? Quero, então, batendo minha máxima culpa no peito, aqui fazer essa saudação a ambos, estender aos funcionários e àqueles que ocasionalmente nos assistem. E acompanho o eminente relator, presidente. Desembargador Silvio. Na mesma linha, presidente, quero me penitenciar com o doutor Gerson Fischmann, enviando a ele uma saudação muito especial e rogando que em breve esteja novamente entre nós. Eu, com relação ao voto, estou acompanhando integralmente o eminente relator. Bem, eu não posso permitir que passe a ideia de uma divergência. Então, eu vou, com muita convicção, acompanhar a maioria, a unanimidade dos colegas na saudação ao desembargador Gerson, que sabe do nosso afeto a ele, principalmente do nosso reconhecimento ao trabalho, à sua capacidade de notável jurista. Então, eu peço vênia para aderir às manifestações dos colegas na saudação ao desembargador Gerson. E, proclamando o resultado desta prestação de contas, pedido de regularização, a unanimidade extinguiram o feito sem resolução de mérito e fizeram com fundamento nos incisos 13 e 4 do 485 do CPC. O próximo pedido de preferência, o próximo processo da pauta é um mandado de segurança, é um agravo regimental em mandado de segurança, de relatoria do eminente desembargador Fraga. Eu só quero verificar uma situação aqui, confirmar se realmente é um agravo interno. Perfeito. Nesse caso, eu passo, então, desde já a palavra ao eminente relator, desembargador Roberto Fraga. Senhor presidente, renovo a saudação aqui. Senhor presidente, é um agravo interno, eu vou pedir vênia à corte para ler apenas a emenda. Tá? Agravo interno, mandado de segurança, pessoa jurídica, pedido de retratação e ou reforma da decisão. Interposição contra a decisão monocrática que negou o segmento do mandado de segurança por manifestamente improcedente, inexistência de ilegalidade na decisão que objetivou a impetração do mandamos, a qual acolheu o parecer da assessoria jurídica da Direção-Geral desse tribunal. A suposta violação ao princípio da moralidade não se demonstrou caracterizada, uma vez que restaram observados os padrões éticos de boa-fé, de lealdade, de regras que assegurem a boa administração
e a disciplina interna na administração pública, sem que tivesse notícia nos autos de qualquer dificuldade imposta a recorrente com o intuito de dificultar o exercício de seus direitos. O devido processo legal também foi observado, uma vez que foram proporcionadas todas as oportunidades para a empresa consultar o processo, exercer o contraditório e ampla defesa. Os atos foram devidamente motivados, inclusive com a indicação dos prejuízos causados a esse tribunal, destacando que a aplicação de penalidade depende de dolo ou má-fé por parte da então contratada. A administração, ao aplicar a penalidade, agiu amparada e autorizada pela lei e pelo contrato, tendo observado os princípios da prévia e ampla defesa, bem como do contraditório, suficientemente demonstrado o prejuízo suportado pela administração e a gravidade das numerosas irregularidades apuradas na prestação dos serviços, não se vislumbrando qualquer irregularidade na aplicação da multa, não demonstrado o direito líquido e certo, mantida a decisão que legou o segmento ao mandamos, encaminho o voto, senhor presidente, pelo negar provimento ao agravo interno. Muito bem. Desembargador Gustavo. Com o relator, eminente presidente. Desembargador Thompson Flores. Com o relator, presidente. Desembargador Armínio. Também. Desembargador Silvio. Presidente, por se tratar de um processo que envolve o próprio tribunal, vou dizer aos senhores que me detive em ler o voto, examinar o processo e realmente, com plena razão, o nosso eminente relator, até porque a multa no grau máximo realmente se fez muito adequada, porque a negligência, as tentativas e as oportunidades conferidas a esta empresa para que realmente prestasse os serviços contratados, todas elas falharam e, inclusive, foi muito proporcional e adequada à suspensão de atividade com serviço público pelo prazo de 2 anos, quando a oportunidade seria até 5 anos. Portanto, eu examinei detidamente, cumprimento o eminente relator pela clareza do seu voto e, efetivamente, é denegar provimento ao agravo interno. Então, acompanho integralmente o eminente relator. Perfeito. Desembargador Rafael Maffini. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, proclamando o resultado do agravo interno em mandado de segurança, negaram provimento ao agravo interno à unanimidade. O próximo processo da pauta é um pedido de regularização de omissão em prestação de contas feita por Paulo Daniel Fagundes, candidato ao cargo de deputado estadual pelo PSL nas eleições de 2018. A relatoria é do eminente desembargador Gustavo de Effenteler e eu passo a palavra ao ilustre procurador eleitoral, Dr. Fábio Venzon. Eminente presidente, renovando as saudações, uma saudação especial ao Dr. Gerson Fischmann, que nos ouve. No caso, como Vossa Excelência mencionou, pedido de regularização de contas não prestadas, julgadas não prestadas, feito por Paulo Daniel Fagundes, relativo às eleições de 2018. No caso, na prestação de contas, que foi julgada como não prestada, o motivo foi porque não houve a regularização da capacidade postulatória, porque não foi juntada a procuração, alguma coisa do gênero. Esse foi o motivo pelo qual foram julgadas não prestadas. Mas naquele processo de prestação de contas, a unidade técnica, ela se manifestou e no sentido da ausência de recebimento de recursos de fonte vedada, de origem não identificada, tampouco de recurso do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Isso está no ID 5469033 da prestação de contas, aquela que foi julgada como não prestada. Em virtude disso, nós opinamos, no presente caso, pelo deferimento do pedido de regularização das contas. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, renovando as saudações anteriores, eu adianto que a decisão, o voto
vai na linha esposada pelo Ministério Público Eleitoral. Trata-se mesmo de regularização de contas não prestadas por omissão em relação ao pleito de 2018, em que o ora peticionário concorreu ao cargo de deputado estadual, de forma que eu estou na linha do Ministério Público Eleitoral, votando no sentido de que seja regularizada a situação cadastral do candidato, todavia mantido o impedimento de quitação eleitoral, de obtenção de quitação eleitoral, até o fim da presente legislatura, nos termos do que prescreve a resolução, todas as resoluções anteriores e também a resolução 23553 de 2017, em seu artigo 83, inciso 1, que, na verdade, reproduz quase que literalmente texto de lei, artigo 11, parágrafo 7 da Lei 9.504, levando em conta, principalmente, que não há, segundo o parecer da unidade técnica, como já referido pelo eminente procurador eleitoral, não há utilização de recursos do ST, tampouco do FEFEC, e muito menos detecção de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas. Então, é nesse sentido que eu voto, senhor presidente, de modo a ser considerada regularizada a situação cadastral do candidato, todavia, sem obtenção da quitação eleitoral até o fim da legislatura. Bem. Desembargador Thompson Flores. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Armínio da Rosa. Também. Desembargador Silvio Moraes. Com o relator, presidente. Desembargador Rafael Maffini. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Roberto Fraga. Acompanho o relator, senhor presidente. Tudo bem. Vencemos, então, nossa pauta de hoje e anuncio a próxima sessão será nesta terça-feira, dia 21 de julho, 14 horas. Agradeço... Senhor presidente, tem um processo administrativo aí, senhor presidente. É um processo administrativo, não sei, é a aprovação de uma resolução. Mas não aparece para mim aqui, doutor Rogério. A presidente foi retirado de pauta. A presidência retirou. Agora eu ainda tenho na pauta. Agora levei um susto. Para nós ficou. Perdão. Tá bom. Não, porque para mim eu sigo a pauta rigorosamente. Tá bom? É que eu não recebi essa retificação, por isso fiz o alerta. Acontece. Não, eu até agradeço aos colegas por terem feito a observação, porque às vezes pode acontecer mesmo, né? A gente sabe que os processos eletrônicos estão sujeitos à não atualização. De repente, eu poderia estar com uma tela não atualizada. Então, de formas que, felizmente, eu cumprimento o doutor Rogério Vargas aí, sua equipe, estou com a tela perfeitamente atualizada, e também os colegas por estarem atentos e fazerem a observação. Então, já anunciamos a próxima sessão para amanhã, às 14 horas, dia 21 de julho. Mais uma vez, quero saudar o ilustre e eminente colega desembargador Rafael Maffini por seu retorno, jurista notável, que muito acrescenta e acrescentará essa corte nas suas intervenções. Agradeço a presença e a participação de todos e desejo a todos uma boa tarde. Até amanhã. Até amanhã. Até mais. Boa tarde. colega. Até amanhã. Tarde.